Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais o conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central. Te inscreve, deixa teu like, participa comigo, comenta aqui embaixo, que eu gosto da tua participação e tu sabe que ela é fundamental aqui com a gente, beleza? Gurizada, vamos falar sobre duas lesões que o Grêmio confirmou nesta quinta-feira. O treinamento após a derrota para o Atlético Paranaense e a preparação para o confronto contra o São Paulo no próximo sábado. Renato terá um problema grande para resolver em uma das posições. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no Central. Te inscreve, deixa teu like, participa comigo que a tua participação é muito fundamental aqui com a gente, beleza? Gurizada, vamos começar falando sobre lesões, sobre problemas, enrola a língua, sobre problemas que o Grêmio vai ter aí para os próximos dias. Duas lesões o Tricolor confirmou na tarde desta quinta-feira, dois jogadores que atuaram nesta quarta contra o Atlético Paranaense. O Natan Pescador, o meia Natan e o Iturbe. Ambos passaram por exames de imagem e tiveram constatadas lesões. Vamos lá. O Natan, ele teve constatado uma lesão grau 1A, tá? No músculo adutor da coxa esquerda. A previsão é de 1 mês, é uma previsão que a gente faz conforme outros casos que aconteceram, porque vocês sabem que o Grêmio geralmente, e na maioria das vezes, nunca dá um prazo para retorno dos jogadores. Então a gente coloca mais ou menos 1 mês por essa lesão, tá? Então a lesão no músculo adutor da coxa esquerda, mais ou menos 1 mês de recuperação. O Iturbe, ele teve constatada nesse exame de imagem uma lesão grau 2A no músculo reto femoral da coxa direita. Essa lesão é um pouquinho mais complicada, aumenta um pouquinho o prazo aí para 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio praticamente aí para o Iturbe voltar. Aliás, o Iturbe é um dos jogadores que vieram no meio do ano e que tem alguns problemas físicos, né? A gente conseguiu ver isso ontem nele jogando. Ele não conseguia desempenhar em alguns momentos uma atividade mais rápida. Faltava uma explosão para o jogador, a gente via que ele não estava em condições, e a gente vê porque ele foi um dos primeiros jogadores que chegaram quando a janela abriu. Então a gente tem ali julho, agosto, setembro, outubro praticamente, aí são 3 meses e meio, vamos dizer assim, e o jogador até o momento não conseguiu entrar na sua condição física ideal. Então é um caso a ser estudado, o caso do Iturbe. Gente, Renato teve essas duas baixas no elenco, mas teve a volta do Vidiaçante, voltando da seleção. O treino de hoje foi uma questão mais para os jogadores entrarem em forma, questão após o jogo, como vocês já sabem, um treino mais de regeneração física, para pegar o São Paulo no próximo sábado. O Grêmio teve a volta, por exemplo, de Vidiaçante, como eu falei para vocês, que estava na seleção. Vidiaçante, Soares e João Pedro treinaram separado do grupo. Aliás, fizeram uma atividade diferenciada do resto do grupo, tá? Não foram a campo. No caso do Soares ainda foi mais diferente, porque ele treinou ao inverso do resto da equipe. Ele treinou pela manhã, ele tinha um compromisso à tarde. Como era um treino mais regenerativo, não era um treino tático, a direção acabou liberando o Soares para treinar no horário ao contrário do resto da equipe. O treino foi aberto somente na parte do aquecimento, mas enquanto estava aberto, a gente conseguiu ver, por exemplo, que o Eli está recuperado e poderá ser relacionado para esse confronto contra o São Paulo, treinou normalmente. O Cuiabano e o JP Galvão ainda não. Eles treinaram sobre os olhares dos fisiologistas, tá? E esses jogadores são, no caso ainda do Cuiabano, é um problema a mais para o Renato, porque o Renato não vai contar com o Reinaldo, que foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense, ou seja, está fora desse confronto contra o São Paulo, e o Cuiabano, que é o reserva imediato, ele está lesionado, ele está se recuperando. Quem é que sobra para entrar ali na vaga dele? Provavelmente o Fábio. Fábio deverá ser improvisado do lado esquerdo, tá? Ainda tem os garotos, o Josué e o Wesley Costa, mas vocês sabem a dinâmica do Renato. O Renato ainda falou na coletiva de ontem que prefere que os garotos tenham uma carga maior, tenham uma experiência maior para poder entrar no time principal. Então, provavelmente, ou o Renato vai mudar o esquema e vir com 3 zagueiros e aí improvisar alguém mais defensivo para aquele lado, o que não é no caso, a expectativa que a gente tem, tá? Ou provavelmente vai o Fábio para aquele lado ali. Beleza, gurizada? Mas vamos acompanhar o treino da sexta-feira, que deve ser o treino definitivo, porque no sábado já é um treino mais levezinho antes da viagem para São Paulo. Bom, gente, julgamento.
Grêmio, o STJD, aliás, tinha marcado para essa quinta-feira o julgamento do Renato e do Reinaldo, sobre aqueles casos ainda do jogo do Santos, lá, vocês lembram? Enfim, o julgamento seria hoje pela manhã, mas foi retirado da pauta, não teve uma justificativa, já é a segunda vez que é adiado esse julgamento. O Renato e o Reinaldo já foram julgados num primeiro momento, pegaram 4 jogos de suspensão, o Grêmio achou demais, principalmente pelo Renato, que é réu primário, e assumiu o erro logo após o jogo na coletiva de imprensa. Então o Grêmio recorreu e essa seria então a decisão final do STJD, mas acabou sendo adiado mais uma vez. Uma nova data vai ser marcada. E aí tu sabe que a gente vai conversar aqui no Central sobre isso. Beleza, pessoal? Te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo, quero saber a tua participação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos.